pessoal! No vídeo de hoje vamos dar continuidade às aplicações das leis de Newton. Então a gente vai ver o segundo caso de aplicação de lei de Newton. Blocos empurrados. Então a gente agora vai ver a situação de dois corpos que estão colados um no outro, que estão encostados um no outro e que são empurrados por uma força e passam a se movimentar com uma aceleração. Diferente do vídeo anterior, que a gente viu o caso sem atrito, agora a gente vai ver os blocos sendo empurrados em uma superfície com atrito. Então agora a gente vai ver como agir quando houver atrito. Quando houver atrito, a gente tem que considerar a força de atrito, diferente da superfície que não tem atrito, que a gente despreza essa força de atrito, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver um problema de lei de Newton. Identificar as forças que atuam sobre os corpos. Nesse caso, a gente tem dois corpos diferentes, o bloco A e o bloco B. Então, a gente vai identificar as forças que atuam no bloco A, depois as forças que atuam no bloco B, tá? Então, vamos começar identificando as forças no bloco A. Primeira força que a gente vai identificar no bloco A é a força peso. Por quê? Qualquer corpo próximo à superfície da Terra sofre a ação da força peso. Então, o bloco A vai ter uma força-peso aqui associada a ele. Outra força que vai existir no bloco A é a força da superfície. Os dois blocos estão apoiados em uma superfície, então tem força normal, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Então aqui a gente vai ter a força normal do bloco A, tá? Que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Além dessas duas forças, a força F que vai empurrar os blocos também está aplicada no bloco A. Então, a gente vai colocar essa força aqui, força F empurrando o bloco para a direita. Vai ter atrito. Como eu falei, a superfície tem atrito, então tem uma força de atrito. Se a força do empurrão está indo para a direita, se a tendência do movimento dos blocos será para a direita, a força de atrito vai estar na direção contrária à tendência do movimento. Então, a força de atrito aqui vai ser para a esquerda. Então, força de atrito do bloco A para a esquerda. Além dessas forças aqui que a gente já identificou, vai ter mais alguma força? Vai. Por quê? O bloco A e o bloco B eles estão encostados. Quando a força F empurra o bloco A vai empurrar o bloco B. Então, o bloco A faz uma força empurrando o bloco B. O bloco B vai fazer uma força de reação empurrando o A para tentar resistir ao movimento, para tentar continuar a ficar parado. Então, vai ter uma força aqui, do bloco B resistindo ao movimento do bloco A. Vamos chamar essa força aqui de F1, tá? Que vai ser negativa, porque vai estar para a esquerda. Então, essas são as forças que atuam no bloco A. Temos aqui 5 forças. Vamos olhar agora para o bloco B. No caso do bloco B, a gente vai ter primeiro força-peso, né? É a primeira força que a gente identifica sempre, porque sempre vai ter ação do campo gravitacional para corpos próximos à superfície da Terra. Então, força-peso para baixo. A segunda força é a força normal, porque o B também está apoiado sobre a superfície. Então, também tem força normal para cima, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície sempre. Força de atrito também vai ter. Por quê? O atrito vale tanto para o A como para o B. Eles estão na mesma superfície. Então, o bloco B ele vai ser empurrado para a direita pelo bloco A. A força de atrito está na direção contrária à tendência do movimento. Força de atrito do B também vai estar para a esquerda. Eu coloco A e B aqui nas forças para identificar, tá? Quais são as forças só do A, quais são as forças do B, para diferenciar. E como eu falei que ia ter uma força do B resistindo ao movimento do A ao empurrá-lo, o bloco A vai fazer uma força empurrando o bloco B. Vamos chamar de F1. Positiva, porque o A empurra o B para a direita. Então, temos aí 4 forças sobre o bloco B, 5 para o bloco A. Vamos continuar, então, resolvendo o problema da aceleração. Quando a gente olha para essas forças aqui, a gente consegue identificar que essas duas aqui são um par de ação e reação. Por quê? O A empurra o B reage resistindo ao movimento, fazendo uma força na direção contrária. Então, essas duas forças aqui são um par ação e reação.
Então, a gente já sabe que elas são iguais. Valores iguais, sinais diferentes, sentidos diferentes. Vamos escrever agora, segundo a lei de Newton, para cada um dos blocos. Então, vamos escrever as equações de força resultante para cada um dos blocos, do bloco A e do bloco B. Primeiro para o bloco A, sempre separando as forças que estão na direção X das forças que estão na direção Y. Então, vamos identificar as forças do bloco A na direção X primeiro. Então, em X, a gente vai ter o seguinte, 3 forças, ó, a força do empurrão, a força F, a força de atrito do bloco A e a força do B resistindo ao movimento. Então, vai ter F positiva, para a direita, força de atrito negativa porque está para a esquerda e F1 também é negativa. Menos força de atrito, menos F1. Igual a massa do A, porque a gente está escrevendo a segunda lei de Newton do bloco A, vezes o valor de aceleração. Agora a gente vai somar o que está em Y. Em Y, vamos ter força normal, força-peso. Força normal positiva para cima, força-peso negativa. Força normal positiva menos força-peso negativa. Igual a massa de A, a aceleração na direção Y é zero, porque o bloco está indo na horizontal. Então, a aceleração em Y é zero. Temos duas equações para o bloco A. Vamos fazer a mesma coisa que o bloco B. Primeiro, quem está em X? Duas forças, força do A empurrando o B, positiva, força de atrito negativa. Então, em X aqui no B, a gente vai ter F1 menos força de atrito, igual a massa do B, vezes o valor de aceleração. Aceleração na horizontal, direção X. Fazendo a mesma coisa para Y, temos força normal positiva, força-peso negativa. Em Y, vamos ter força normal de B menos força-peso igual a massa do B. A aceleração em Y é zero, então, vezes zero. Temos 4 equações aqui para achar a aceleração. Vamos usar qual equação? Vamos usar as duas de cima, as duas do eixo X. Por quê? A aceleração que a gente quer é a aceleração do eixo X. Então, vamos lá. A gente vai somar, de novo, essa equação aqui com essa equação 2. Por quê? De novo, a gente quer achar a aceleração, só que a gente não sabe o valor da força de atrito, a gente não sabe essa força aqui do bloco A empurrando o bloco B. A gente sabe só a força F, que foi dada, as massas, e a gente vai conseguir calcular a força de atrito. Por quê? A gente tem a informação do coeficiente de atrito entre as duas superfícies, tá? A gente tem o coeficiente de atrito cinético, já que o atrito envolvido aqui vai ser o atrito cinético, porque os blocos vão estar em movimento. Então, vamos lá calcular. Montando o sisteminha de equações com essas duas fórmulas aqui, Então, vamos somar essas duas fórmulas. Força de atrito do bloco A menos F1 igual a massa de A vezes aceleração, mais F1 menos força de atrito de B igual a massa de B vezes aceleração. Sistema de equações. F não tem ninguém para somar, então eu repito. Força de atrito de A não é igual a de B, são corpos diferentes. Força de atrito vai ser diferente, tá? Então, menos força de atrito de A, menos força de atrito de B. F1 menos F1 eu vou cortar, porque vai dar zero. F1 menos F1 é igual a zero. Repito o sinal de igual, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração. Vamos ter que usar essa terceira equação aqui para achar o valor da aceleração. Falta calcular os valores da força de atrito. Como é que a gente faz? Força de atrito, a gente tem que lembrar que a gente pode calcular sempre como coeficiente de atrito vezes força normal. Então, a gente pode substituir aqui na força de atrito por isso daqui, pelo coeficiente de atrito e a força normal. Então, força F é igual a 24 newtons.
menos a força de atrito do ar. É o coeficiente de atrito, tá aqui, coeficiente de atrito, vezes a força normal do A, menos a força de atrito do B, coeficiente de atrito, vezes força normal do bloco B, igual a massa de A 3 kg, mais massa de B, 2 kg. Para calcular a força normal, então, a gente vai usar as equações que envolvem força normal. A gente vai calcular a força normal do A usando a equação em Y do bloco A, a força normal de B usando a equação em Y do bloco B. Então, vamos calcular a força normal do A primeiro. Olha só, força normal de A menos peso de A é igual a massa vezes a aceleração, que é zero. Então, aqui vai dar zero. Então, se aqui é zero, o peso que está aqui negativo vai para o outro lado, fica positivo. Então, a força normal do A é igual ao peso de A. Lembrando que força-peso, ó, vou escrever aqui. Força-peso é sempre massa vezes aceleração da gravidade. Então, vai ser a massa do A vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos lá. Massa do A, 3 kg. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Força normal de A vai ser a massa, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é igual a 30 newtons. Sabemos a força normal do A. Vamos fazer a mesma coisa para o B. O B vai ser a mesma coisa. Força normal do B é igual a força-peso de B. Por quê? Aqui é zero. O peso que está aqui negativo passa para o outro lado positivo. Então, a força normal em B também é igual a força-peso de B. Massa de B vezes gravidade. Força normal de B, ó, a massa do B, 2 kg, vezes a gravidade. Então, a força normal em B é 20 newtons. Sabemos as duas forças normais, vamos substituir aqui, ó. E o coeficiente de atrito aqui. 0,2. 24 menos coeficiente de atrito, 0,2. Força normal de A. Força normal de A, 30. Menos coeficiente de atrito de novo, 0,2. Força normal de B, 20. Igual 3A mais 2A, 5A. Vamos agora resolver aqui desse lado, ó. 24 menos 0,2 vezes 30 vai ser igual a 6. Então, 0,2 vezes 30 é igual a 6. Menos 0,2 vezes 20 é igual a 4. Igual a 5A. Então, ó, fazendo essa conta, 24 menos 6 vai dar 18. 18 menos 4 é igual a 14, igual a 5A. Para achar o A agora, o 5 que está aqui multiplicando passa dividindo. Então, 14 dividido por 5. 14 dividido por 5 vai dar igual a 2,8. Então, a aceleração desses dois blocos, ao serem empurrados por essa força F igual a 24 newtons, vai ser 2,8 metros por segundo ao quadrado. Então, esse caso aqui foi também um problema que a gente aplicou as leis de Newton, a gente aplicou a segunda lei de Newton a partir da identificação das forças que atuam sobre esses dois corpos e descobrimos a aceleração com que esses objetos vão se movimentar, tá? Então, a gente fez a mesma coisa que a gente fez no vídeo anterior, com blocos tracionados. Só que nesse caso a gente tinha o atrito para ficar um pouquinho diferente, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. Primeiro a gente identifica as forças para cada um dos corpos, depois a gente escreve a segunda lei de Newton na direção X e na direção Y para cada um dos corpos, depois a gente pega as equações que a gente escreveu e usa para resolver o problema. Então, nesse caso, a gente tinha 4 equações e a gente usou as 4 equações. Primeiro, a gente usou a equação 1 e a equação 2 para resolver a aceleração e no meio do caminho a gente precisou dos valores de força normal. A gente usou a equação 3 e a equação 4. E a gente conseguiu, com as 4 equações que a gente escreveu a partir da segunda lei de Newton, resolver todo o problema de aceleração para blocos
empurrados. Problemas de aplicação de leis de Newton são um pouquinho grandes, as contas são um pouquinho extensas, mas não são difíceis, é sempre o mesmo procedimento, é sempre o mesmo passo a passo. Então é lembrar do passo a passo e praticar, que aí a coisa não fica tão difícil, tá? Então aqui a gente encerra esse vídeo sobre blocos empurrados.